Em novembro de 2021, Belarus voltou aos noticiários internacionais depois de alguns meses. O motivo dessa vez é a crise de imigrantes do Oriente Médio que cruzam o país e buscam refúgio na União Europeia, entrando principalmente pela Polônia. O ponto é que essa situação não é recente. Na verdade, Belarus vem causando na comunidade internacional há um bom tempo. Inclusive, o Papo de Inter fez um dos seus primeiros episódios sobre os protestos que rolaram em Belarus em 2020. É o episódio de número 5. Nele, a gente contou com participações incríveis de mulheres de Belarus que nos contaram dos protestos que tiveram um forte protagonismo feminino. Esse episódio ficou muito bacana, então depois que você terminar esse daqui, vai lá ouvir. Mas enfim, neste episódio daqui, a gente vai te lembrar um pouco do que rolou em 2020, mas o foco não será esse. Aqui a gente vai te contar quem são os migrantes em Belarus, a treta que vem rolando com a União Europeia e, lógico, o que o governo de Alexander Lukashenko tem a ver com tudo isso. Dado todo esse contexto, vamos ao episódio. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog, e esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Con él, ese sueño se marcha. Aquí food, muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Antes da gente começar esse episódio pra valer, a gente precisa te dar um pequeno contexto de onde está Belarus e o que vem acontecendo por ali nos últimos anos. Belarus, ou Bielorrússia, como muita gente costuma chamar de forma errônea, é um país que faz fronteira com a Rússia, Ucrânia, Polônia, Letônia e Lituânia. E só para reforçar, o nome correto do país é Belarus e não Bielorrússia. Belarus não faz parte da União Europeia, mas como a gente disse, faz fronteira com países do bloco: Polônia, Letônia e Lituânia. Guarda essa informação, porque ela vai ser bem importante para esse episódio. E Belarus é governada desde 1994 por um homem chamado Alexander Lukashenko, conhecido como o último ditador da Europa. Lukashenko é extremamente conservador e autoritário, e ele foi reeleito em 2020 em uma eleição considerada fraudulenta pelo povo de Belarus. Ele perseguiu, prendeu e expulsou opositores do país, causando a maior comoção nacional e fazendo com que o povo de Belarus saísse às ruas como nunca visto antes. Como a gente disse na introdução desse episódio, o Papo de Inter tem um episódio sobre esses protestos, que é o de número 5. Lá a gente conversou com a Volha e a Inga, duas mulheres de Belarus, que deixaram o país por causa da repressão e nos contaram como era a situação por lá. E já trazendo a Lituânia, Letônia e Polônia para a equação, a tensão entre esses três países e Belarus também acontece desde 2020. Isso porque esses três receberam muitos exilados de Belarus. A Lituânia, por exemplo, é o único país a reconhecer Svetlana Tsikhanouskaya como presidente legítima de Belarus. Ela que foi a suposta derrotada das eleições contra Lukashenko e que fugiu para a Lituânia para evitar a prisão. Já a Polônia, por exemplo, ofereceu refúgio à atleta olímpica de Belarus, Krystyna Tsimanouska, que não voltou para Belarus depois das Olimpíadas de Tóquio por medo da repressão do governo de Lukashenko. Até por conta desses protestos que rolaram em 2020 e desses casos que chamaram a atenção no noticiário internacional, muitas pessoas que ouviram falar da crise migratória de Belarus poderiam pensar que os imigrantes são, na verdade, refugiados de Belarus, pessoas nascidas e crescidas lá. Sim, muita gente também tem fugido do país nesses últimos anos, exatamente por causa da perseguição política que acontece por ali. Mas neste caso, os imigrantes que a gente fala vêm de outros lugares. São 76 países, para sermos mais precisas. Também em 2020, Lukashenko começou a adotar algumas medidas que facilitaram a entrada de imigrantes do Oriente Médio e da África em Belarus. Em outras palavras, as autoridades cancelaram ou simplificaram os requisitos de vistos para países como Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão, Turquia e por aí vai. O ponto é que, se você prestou atenção nos países citados, muitos desses sofrem conflitos gravíssimos, com crises econômicas e sociais sem precedentes, o que gera ondas e ondas de imigrantes buscando por vidas melhores. Então essas pessoas viram na abertura de Belarus uma oportunidade de fugir e recomeçar a vida. Mas não em Belarus, e sim na União Europeia. E isso não é a gente que está falando, não. Segundo uma reportagem da BBC, agências de viagem da Síria, Iraque e Turquia começaram a vender viagens para Belarus exatamente com esse propósito. A pessoa pagava em torno de 10 ou 20 mil dólares e era levada pela agência até Belarus,
onde ela podia, abre aspas, buscar oportunidades de moradia e emprego em um país da União Europeia, fecha aspas. Ao mesmo tempo, o número de voos desses países com destino à Belarus aumentou bastante desde essa época e vem dando o que falar. Isso porque as companhias aéreas envolvidas nessa situação não são apenas de Belarus, mas também da Turquia, do Catar e de Dubai, por exemplo. A gente já vai te explicar toda essa treta envolvendo a União Europeia e seu posicionamento. Mas só para te dar um pequeno spoiler aqui, o bloco não ficou nada feliz com a atitude dessas companhias aéreas e pôs a maior pressão, fazendo com que a Belavia, por exemplo, que é uma companhia aérea de Belarus, e a Associação de Aviação Civil Turca, anunciassem que imigrantes do Iraque, Síria e Iêmen seriam proibidos de embarcar com destino à Belarus. Mas antes que a gente comece a se adiantar aqui, vamos para o próximo bloco, onde a gente vai te contar quem são esses imigrantes e qual o trajeto que eles têm feito para chegar até a União Europeia. Bom, como a gente já começou a contar no primeiro bloco, os imigrantes que enfrentam as dificuldades que a gente tem visto no noticiário internacional não são nativos de Belarus, e sim de países do Oriente Médio e da África. Um ponto importante da gente reforçar aqui, fazendo meio que um parênteses, é a diferença entre imigrante e refugiado. Segundo o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Normalmente, essas pessoas fogem do seu país de origem e buscam segurança nos países vizinhos, se tornando então um refugiado. Já os migrantes escolhem sair dos seus países, vamos assim dizer. Eles viajam em busca de uma melhor qualidade de vida e continuam tendo ligação com o seu país de origem, podendo voltar a ele quando quiser. Já os refugiados muitas vezes não têm essa escolha. O Papo de Inter fez também um episódio sobre campos de refugiado no Quênia, onde a gente deu uma verdadeira aula de direito internacional com relação aos refugiados. É o de número 11, depois você escuta lá. Mas aqui a gente precisa trazer isso um pouco de volta para te explicar o direito dos migrantes. Porque, enfim, os refugiados, eles têm toda uma série de leis que os protege dentro do direito internacional em qualquer país do mundo. Ou seja, é algo mais unificado, mais padronizado. Já os migrantes, não. Cada país ou bloco trata os migrantes de acordo com as suas próprias leis e procedimentos. Então, tendo tudo isso em mente, voltando à situação de Belarus, a gente está falando de imigrantes ali. São pessoas que estão saindo dos seus países de origem em busca de melhores oportunidades, seja por conflitos, crises econômicas, políticas ou sociais. E segundo a BBC, até o começo de 2021, o Iraque era o principal país de origem dos imigrantes de Belarus. Só que em setembro desse ano, o alto representante das Nações Unidas, o Joseph Borrell, conseguiu negociar com as autoridades iraquianas e conseguiu diminuir os voos que partiam do Iraque com destino à Belarus, reduzindo consideravelmente o número de imigrantes do país. Então, atualmente, o grupo que busca melhor qualidade de vida na União Europeia são os curdos que fogem da Síria. Só lembrando aqui em um outro pequeno parênteses, você deve ter ouvido falar bastante dos curdos na Turquia sendo perseguidos. Pois bem, eles também estão na Síria e, inclusive, ajudaram a combater o Estado Islâmico lá no país. Hoje, eles são não apenas ameaçados pelo governo sírio, mas também pelo Estado Islâmico. Mas como a gente também disse antes, migrantes de vários outros países estão buscando uma vida melhor na União Europeia, como os vindos da Líbia, Afeganistão, Iêmen e países africanos onde rolam diversos conflitos religiosos e políticos, como Congo e Etiópia. E a questão principal em torno disso tudo é como essas pessoas que chegam até Minsk, a capital de Belarus, vão parar na fronteira com Lituânia, Letônia e Polônia principalmente. Segundo o The New York Times, Belarus teria concedido vistos para centenas de pessoas para voarem até Minsk e de lá escoltou essas pessoas até a fronteira com esses países, que por sua vez se recusam a receber esses imigrantes. E com tudo isso você também deve se perguntar, tá, mas por que cargas d'água a Belarus está fazendo tudo isso? A gente vai te explicar melhor mais para frente, mas o que a gente já pode te contar aqui é que uma crise migratória como essa consegue desestabilizar um país ou bloco facinho. E falando em bloco, no próximo bloco a gente vai te contar com detalhes as tretas que estão rolando na fronteira propriamente dita, mas aqui o que você precisa saber é que tem muita coisa estranha nessa história. Já se sabe que Belarus facilitou a entrada de pessoas em seu país e que as companhias aéreas de países do Oriente Médio e África têm aumentado a quantidade de voos com destino a Belarus. Mas o que não está claro é exatamente como essas pessoas vão de Minsk até as fronteiras e quem exatamente está por trás disso.
Bom, agora que você entendeu quem são os personagens principais dessa crise, a gente vai te contar o que está acontecendo na fronteira de Belarus com a Polônia, a Lituânia e a Letônia. Só para deixar claro, o foco do noticiário tem sido a Polônia, onde a maioria dos imigrantes está concentrada. Mas a Lituânia e a Letônia também têm sua parte nessa treta toda. A gente te contou como Lukashenko estava facilitando a entrada de imigrantes e qual era o esquema das agências de viagem. Depois de todo o trajeto até a fronteira, os imigrantes têm enfrentado sérias dificuldades para entrar na União Europeia. Isso porque, devido ao alto número de imigrantes que estão vindo para a fronteira de Belarus, a Polônia e a Lituânia aprovaram leis recentemente e autorizaram a expulsão imediata de imigrantes ilegais, como uma forma de tentar conter o fluxo de pessoas que estava entrando nesses dois países. A Letônia está fazendo o mesmo, mas no seu caso declarou estado de emergência em agosto e então autorizou as Forças Armadas a, abre aspas, usarem a força para devolverem os imigrantes ao seu país de origem. Antes da crise, os imigrantes que entravam a pé pela fronteira de forma ilegal eram colocados em centros de acolhimento ao imigrante, onde as pessoas podiam pedir por asilo no país. Mas de outubro para cá, os guardas estão mandando as pessoas imediatamente de volta para Belarus ou os mantêm presos na fronteira. Para você ter uma ideia, apenas no mês de outubro, 17 mil pessoas tentaram cruzar a fronteira entre Belarus e Polônia de forma ilegal. Já a Lituânia recebeu 50 vezes mais pedidos de vistos nos meses de julho e agosto, comparado com o ano inteiro de 2020, enquanto mais de 280 pessoas foram presas na Lituânia por atravessar a fronteira com Belarus ilegalmente em 4 dias de agosto de 2021. Além da expulsão imediata, o parlamento polonês autorizou a construção de um muro na fronteira com Belarus, que percorre mais de 400 quilômetros. A previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2022. Só um parênteses aqui, a Polônia está seguindo a mesma política imposta pelo ex-presidente americano Donald Trump, que queria construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Parece que a única solução da crise migratória é construir um muro e não de fato resolver os problemas dessas pessoas que não podem ficar mais em suas casas. E assim, nessa história a gente não tem vilão e herói, e na verdade todos são vilões e cada um tenta proteger o seu próprio interesse, enquanto os imigrantes são jogados de um lado para o outro. A gente diz isso porque a situação nas fronteiras está cada vez mais crítica. Além da repressão e violência com que os imigrantes são tratados pelos guardas, as pessoas estão passando fome e frio à medida que o inverno se intensifica na Europa. Até o momento, 8 pessoas foram encontradas mortas nas florestas que separam a fronteira entre Belarus e Polônia. E não são apenas os guardas poloneses que causam essa onda de violência com o uso de jatos d'água e sprays de pimenta. Já tiveram relatos de policiais de Belarus que ajudaram os imigrantes a cortar as cercas de metal colocadas pela Polônia durante a noite, facilitando a entrada dessas pessoas no país. Mas quando elas são devolvidas pela guarda polonesa, são recebidas de maneira hostil pelas autoridades de Belarus. Ou seja, ninguém de fato está disposto a ajudar esses imigrantes. E antes da gente encerrar esse bloco, vale acrescentar mais um dado. Como o fluxo de pessoas está muito grande na fronteira, muitos imigrantes que vêm dos países que a gente já citou aqui estão acampados na capital de Belarus, Minsk. Muitas pessoas estão dormindo em shoppings e halls de prédios residenciais, porque o frio está cada vez maior e fica insuportável dormir na rua. No próximo bloco, a gente vai explicar o que a União Europeia e Belarus estão fazendo em relação a todo esse rolê. Bom, antes de tudo, a gente tem que te contar como que a União Europeia vê Belarus politicamente, e aí você vai entender por que tá rolando esse clima tenso entre os brothers. Então vamos lá. Como a gente já disse aqui, Lukashenko é visto como o último ditador da Europa. Até aí, todo mundo vê ele assim. O clima entre a União Europeia e ele nunca foram dos melhores, mas a coisa ficou feia mesmo durante as eleições nada democráticas que rolaram em 2020 e que reelegeram outra vez Lukashenko. A União Europeia não reconheceu o governo de Lukashenko como legítimo e, na época, chegou a anunciar que parte da verba que mandaria para Belarus para ajudar em projetos no país seriam enviados diretamente para entidades humanitárias e hospitais sem passar pelas mãos de Lukashenko. Só para lembrar, a União Europeia é um dos maiores doadores de recursos financeiros para Belarus. Então, além de já não reconhecer Lukashenko como presidente, o bloco europeu ficou full pistola quando o líder de Belarus interceptou um voo que viajava sobre o país para prender um jornalista, que é considerado um dos maiores críticos a Lukashenko.
Esse caso aconteceu em maio de 2021 e está dando o que falar até hoje, com a comunidade internacional acusando o governo de Lukashenko de tortura desse jornalista. Mas enfim, a gente nem precisa lembrar que na Rússia, que é grande aliada de Belarus, aconteceu a mesma coisa com Alexei Navalny, que inclusive a gente tem um episódio sobre, é o de número 4, também lá nos primórdios do Papo de Inter, então não deixa de conferir. O ponto é que tudo isso já vinha gerando uma crise entre o bloco e Belarus. E agora essa situação com os imigrantes só foi a gota d'água. A União Europeia acusa Belarus de produzir uma crise migratória de propósito com o objetivo de desestabilizar a Polônia e, consequentemente, o bloco europeu, como uma forma de pressionar o bloco a retirar as sanções impostas à Belarus por causa dos protestos de 2020 e a prisão do jornalista que a gente já falou aqui. No dia 15 de novembro, o grupo ameaçou impor mais sanções no país caso a crise não fosse resolvida. Além disso, o bloco diz ainda que quem está orquestrando tudo isso nem é Lukashenko, e sim Vladimir Putin, presidente da Rússia e aliado de Lukashenko. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu para que Putin intervisse na crise e ajudasse a União Europeia. O bloco acusa ainda a Belarus de estar causando uma guerra híbrida. Sim, esse termo é novo para a gente também, mas segundo a BBC, ele significa basicamente que Belarus está causando um conflito com estratégias não convencionais. A gente poderia comparar a situação com cyberataques ou proliferação de fake news. No meio disso tudo, Lukashenko nega todas as acusações e diz que é a União Europeia que não quer ajudar. Ele até determinou a suspensão de emissão de vistos nos aeroportos de Belarus de pessoas que vêm dos seguintes países: Síria, Irã, Afeganistão, Nigéria e Iêmen. Mas ao mesmo tempo que ele assopra, ele morde também. Recentemente, Lukashenko ameaçou fechar o gasoduto que passa por Belarus, levando gás natural da Rússia até a Europa. Só para ressaltar, esse gasoduto é responsável pelo transporte de 20% do gás natural da Europa. E está todo mundo envolvido nessa crise. Como a gente já falou aqui, por pressão da comunidade internacional, a companhia aérea da Turquia, por exemplo, deixou de transportar pessoas dessas nacionalidades para a Belarus. Esse conflito todo se tornou não apenas um problema da fronteira, mas também aeroportuário. E o que a gente pode dizer é que temos que ficar de olho nessa crise, porque ainda vai ter muitos desdobramentos dessa história. Bom, e com isso a gente encerra o episódio do Papo de Inter por aqui. A gente queria agradecer a Volha por mais uma vez ajudar a gente com toda essa questão de Belarus. Vocês devem lembrar dela da nossa live que a gente fez no Instagram. Caso você não tenha visto, tá salvo lá no nosso perfil. E falando de redes sociais, não esquece de seguir a gente lá no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e no @Papo de Inter _pod no Twitter. E fique de olho porque estamos preparando um monte de conteúdo bacana para vocês por lá. Além disso, não esquece de ouvir os nossos episódios pelo Orelo, uma plataforma de streaming que ajuda os criadores de conteúdo. Você não precisa pagar nada para ouvir a gente por lá, mas caso você queira fazer uma contribuição, é super simples e acreditem, ajuda muito a gente. Então é isso, gente. Até a próxima. Até!